Olá, querido irmão, graça e paz, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez para hoje a gente dar continuidade àquela série de mensagens chamada Práticas Espirituais. Esse já é o quarto vídeo dessa série e hoje nós falaremos sobre oração em outras línguas. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre essa prática, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para a sua vida. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a oração em outras línguas. Talvez você já tenha visto esse dom, que eu já vou revelar para vocês o que é, esse dom se manifestar na igreja, mas você não sabe exatamente o que é. E é justamente isso. Orar em outras línguas é um dom espiritual dado pelo Espírito Santo de Deus para todos aqueles que creem. Então, a pessoa que crê que o Espírito Santo é capaz de nos entregar esse dom sobrenatural, e ele pode vir por meio do batismo com o Espírito Santo, né? Jesus batiza com o Espírito Santo, e a oração em outras línguas ela é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, se a pessoa crê, ela pode receber. Amém? É bem simples assim mesmo. E é um dom que é sobrenatural e fundamental para o nosso enriquecimento na vida cristã, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. Então, é um dom espiritual onde nós oramos ou falamos em um outro idioma, não compreensível pela nossa mente e não compreensível pelas pessoas que estão ali ao redor escutando, exceto quando existe alguém ali que tem o dom de interpretação de línguas, que também é um outro dom espiritual dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu já quero abrir a palavra de Deus aqui em Atos, no capítulo 2, onde nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1, diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha que coisa mais linda isso aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Essa aqui foi a primeira vez que o Espírito Santo liberou sobre aqueles que estavam assentados naquele lugar essa capacidade de falar em outras línguas. E aqui em Atos 2 nós vamos ver que ali haviam pessoas de várias regiões, de regiões diferentes, e essas pessoas falavam línguas diferentes, de idioma mesmo. Falavam outras línguas, né? Cada um falava segundo a sua região, aonde eles moravam. E muitos falavam esses outros idiomas de outros lugares, de outras regiões, e aquelas pessoas que moravam nessas outras regiões podiam compreender claramente o que aquelas outras pessoas estavam falando. Isso é algo sobrenatural, é algo surpreendente que só quem crê nessas coisas sobrenaturais que acredita que isso é possível. E a palavra do Senhor diz que cada um falava segundo o Espírito concedia que falasse. Então, essa linguagem é uma linguagem espiritual dada pelo Espírito Santo e é ele quem determina qual tipo de língua que cada pessoa vai falar. Entendeu? Então, ele entrega para cada pessoa uma linguagem espiritual que é uma conversa, ela é usada para termos conversas com o Senhor de maneira mais profunda. E nós vamos seguir aqui, a gente vai entender, nos próximos versículos que eu vou compartilhar com vocês, nós vamos entender como é que isso aí se desenrola na vida do cristão. Então, esse foi o primeiro episódio, onde nós vimos o Espírito Santo descer sobre o povo que estava reunido. E ali eles começaram a falar em outras línguas, essa linguagem espiritual, sobrenatural, um mistério, né? Realmente um mistério. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar mistérios com Deus e algumas pessoas podiam compreender.
E qual é o objetivo da oração em outras línguas? Muitas pessoas não entendem que a oração em outras línguas ela possui um objetivo. E quando nós entendemos qual é a finalidade, qual é o objetivo de orar em outras línguas, nós começamos a ter essa prática de maneira mais constante. Começamos a exercitar de maneira mais constante nos nossos dias. Não é verdade? Quando você entende o porquê que você deve ter determinada prática, você começa então a ser mais constante nela. E algumas coisas eu anotei aqui para vocês que ela é fundamental e eu quero compartilhar com vocês nesse momento, quero que vocês prestem bastante atenção. E a primeira delas é para a edificação pessoal. Então, a oração em outras línguas, ela tem a finalidade, o objetivo de trazer edificação pessoal para aqueles que falam e que oram em outras línguas. Segundo, intercessão perfeita, porque o Espírito Santo ora através de nós. Terceiro, adoração íntima. Nós podemos dar graças a Deus, entregar adoração a Deus de uma maneira mais profunda e íntima. E quarto, ela é um sinal para os não crentes. Amém? Vamos abrir agora lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, onde nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, e eu quero ler o versículo 2 e 4 com vocês. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Olha só, quem fala em outra língua não fala aos homens, mas diretamente a Deus. Veja bem, a oração em outras línguas é um mistério que Deus entende. É um mistério dado pelo Espírito Santo que Deus tem o poder de entender. Então, é uma linguagem sobrenatural para você falar em oculto com Deus, em mistérios com Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. São mistérios. São coisas que somente Deus pode revelar. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa é para a edificação pessoal. Quando nós oramos em outras línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. No verso 3 diz: Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Olha o verso 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Veja bem, quando nós oramos em outras línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Então, a primeira coisa é para a edificação pessoal. Você precisa, meu irmão, começar a orar em outras línguas para você se edificar espiritualmente. Porque você começa a orar os mistérios, coisas profundas, mistérios escondidos mesmo, que somente Deus tem o poder de entender. Amém? Glória a Deus. Agora, intercessão perfeita, verso 13. Cadê? Por isso, quem fala em uma outra língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro em uma língua, em outra língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Veja só, preste muita atenção. Quem fala em uma outra língua, ore para que a interprete. Pois se eu oro em uma outra língua, o meu espírito está orando. Veja bem, tem uma tradução que diz que o Espírito está intercedendo por nós. Há um versículo que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E muitos historiadores dizem que esse versículo tem muito a ver com esse tipo de oração, oração em outras línguas, porque é o Espírito Santo orando através de nós. É o Espírito Santo intercedendo por nós. E eu te pergunto, meu irmão, não existe alguém nessa face da terra, ou pelo menos você, até você, vamos comparar com você, que sabe exatamente qual é a intercessão perfeita a ser feita, senão o Espírito Santo de Deus?
O Espírito Santo de Deus nos conhece intimamente, profundamente. Ele conhece os segredos do nosso coração mais profundos, áreas dentro de nós que nós não conhecemos. E aí ele faz o que? Ele intercede por nós. E aqui ele disse, o autor disse, se eu oro em outra língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque você não sabe o que está sendo orado. Então é como se você desligasse o seu intelecto humano e deixasse o Espírito Santo fluir através de você nessa linguagem sobrenatural, intercedendo pelas suas necessidades mais profundas, que somente Deus tem o poder de conhecer e revelar. Então é uma intercessão perfeita. Terceira, é uma adoração íntima. Eu li para vocês aqui, onde o autor disse, então, o que eu farei? Eu orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Veja só, quando você está orando em espírito, quando você está orando em outras línguas, quando você está louvando em espírito, louvando em outras línguas, você está dando graças a Deus, dando ações de graças também. Que coisa mais linda! Você pode sim entregar uma adoração genuína, uma adoração sincera, conforme o Espírito Santo de Deus vai ministrando a Deus através dos seus lábios. Uma adoração íntima que somente você pode entregar. Você se lembra que eu falei para você sobre a oração em outras línguas? O Espírito Santo repartia, o versículo que eu disse em Atos 2, que o Espírito permitia que cada um falasse a sua própria linguagem. Então existe uma adoração íntima e profunda que somente você pode entregar para Deus. O Espírito Santo habitando dentro de você, ele que entregou para você essa capacidade de orar e falar em outras línguas, também dará a você capacidade para você cantar, louvar e adorar a Deus em outras línguas e falar mistérios com Deus, entregar uma adoração misteriosa, um louvor genuíno, um louvor íntimo a Deus, por meio também da oração em outras línguas, dessa linguagem sobrenatural que Deus te entregou. Glória a Deus por isso. E quarto, ela é um sinal para os não crentes. É um sinal para os não crentes. Verso de número 22. Portanto, outras línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Tá vendo? Quando você está falando em outras línguas, as pessoas que não são crentes, elas estão percebendo um agir sobrenatural de Deus naquele ambiente. Se você é um leitor da palavra de Deus, você sabe que aqui nesse capítulo que nós lemos, em 1 Coríntios 14, nós estamos vendo que o autor estava falando sobre oração em outras línguas e o espírito de profecia. Quem profetiza, profetiza aos homens, todos conseguem entender o que está sendo dito, porque está falando na sua própria linguagem natural daquela região onde é que eles estão vivendo, né? Seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na África, ele vai profetizar segundo a linguagem local. Mas quando nós falamos em outras línguas, dificilmente as pessoas irão entender. Dificilmente, a não ser que ela fale aquele idioma que está sendo proclamado pelo Espírito Santo através da boca de alguém. Mas aqui está deixando claro que quando nós falamos em outras línguas, quando nós oramos em outras línguas, quando nós louvamos em outras línguas, isso serve de sinal para aqueles que não são cristãos, para eles perceberem que Deus está naquele lugar. Deus está se movendo através daquela pessoa. Deus está se movendo através de nós. Deus está falando de alguma forma, algo misterioso, algo profundo, algo escondido. E isso serve de sinais para aqueles que não creem, para que eles percebam que existe um Deus e que entrega uma linguagem sobrenatural para aqueles que creem. Amém? Então, a oração em outras línguas é uma prática que precisa ser exercitada pelo cristão. Muitas pessoas pensam que para falar em outras línguas, para orar em outras línguas, é necessário sentir.
Mas a verdade é que a palavra de Deus não fala sobre sentir para falar em outras línguas. A palavra de Deus deixa claro que é crer para receber e manifestar por meio da fé. Então, Deus entrega dons e eles são dados sem arrependimento, diz a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você recebe o dom de falar em outras línguas, você precisa ter esse entendimento que eu expliquei para vocês aqui nesse vídeo, de que ele serve para edificação pessoal, intercessão perfeita, adoração íntima e é um sinal para os não crentes e começar a praticar diariamente. Amém? Da mesma forma que você ora no seu idioma natural, você precisa orar essa linguagem sobrenatural. Da mesma forma que você lê a Bíblia todos os dias, você precisa começar a praticar a oração em outras línguas. Da mesma forma que você jejua, você também precisa começar a orar em outras línguas. Essa é uma ferramenta espiritual, sobrenatural, que serve para edificar as nossas vidas. Então não espere sentir para orar em outras línguas. Creia. Se você não é batizado com o Espírito Santo, se você não tem o dom de falar em outras línguas, talvez você já foi batizado com o Espírito Santo, mas você ainda não deu vazão a essa linguagem sobrenatural. Eu quero incentivar você, por meio desse vídeo, a estar orando por ousadia e começar a dar lugar para que o Espírito Santo possa orar através de você, para que o Espírito Santo de Deus possa interceder através de você, para que o Espírito Santo possa te levar para essa adoração mais íntima e profunda por meio da oração em outras línguas, e que você seja uma testemunha de que Deus está operando todas as vezes que você estiver diante de um não cristão. Então, deixe o Espírito Santo fluir. Abre a boca e fala, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar vazão, vamos praticar isso. E quanto mais você praticar, mais o Espírito Santo de Deus vai acrescentar esse idioma sobrenatural que serve para a nossa edificação pessoal. Amém? Amém? Glória a Deus. Vou encerrar esse vídeo por aqui e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. E então não se esqueça, tá? Deixe seu like aqui embaixo. Se ele falou com você, deixe um comentário aqui que eu quero ler o seu comentário, se o Senhor falou com você. E não se esqueça de compartilhar essa palavra com seus amigos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem com o nosso último vídeo dessa série de práticas espirituais, onde nós vamos falar sobre a prática de congregar. Amém? Deus abençoe!